Mas ainda existem milhares, milhões de pessoas no país hoje que não alcançaram esse status legal. E a grande tragédia, gente, a grande tragédia é que você tem pessoas que tomam vantagem disso, que não têm escrúpulos, que não têm humanidade, porque isso é desumano. Isso é desumano. Você agora pegar uma pessoa, fomentar uma esperança baseada numa coisa inexistente e cobrar que seja $1. E não é $1. Tem advogados aí cobrando $40 mil por processos falsos. $40 mil. E quando esses processos dão errados, que às vezes as pessoas vão bater na nossa porta, eu digo, deixa eu ver o que é que o advogado fez. Eu tive esse caso lá essa semana. Busca a sua pasta. A pasta, o seu caso, é seu direito. Aquilo é seu, não é do advogado. Aquilo é seu. E o advogado não só não queria dar, mas fez a pessoa assinar um compromisso dizendo que se ela compartisse aquilo, que ela estaria sujeita a um processo de $1 milhão. Aí a pessoa me ligou dizendo, conversou com uma assistente nossa, e eu peguei o telefone e disse para ela, eu disse, olha, se ele te processar por $1 milhão, você pode apostar que eu pego sua causa de graça para te defender. Porque ele não tem condição de fazer isso, mas é simplesmente para criar medo nessas pessoas. Então você explora a pessoa, você vende para ela uma coisa que não existe, e na hora que essa pessoa aí vai tentar um recurso, ele ainda achata a pessoa. E a grande verdade é que na maioria dos casos fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Mas vamos lá, por que eu estou aqui hoje? Porque entre essas diferentes variações de existe uma nova lei, existe uma lei que vai legalizar vocês, apareceu uma recentemente, que é o caso EB4. Então, eu vou te explicar um pouquinho o que é lei de imigração, nesse contexto do visto religioso, tá? Explicar o que realmente existe e explicar o que estão oferecendo por aí que não é real. Primeiro, para você conseguir um green card nos Estados Unidos, geralmente o seu processo tem duas partes. Aí eu vou explicar isso da forma mais simples possível, que é para você entender uma coisa que é bem complexa. Então você quer se tornar residente americano, você quer conseguir um green card, o seu processo vai ter duas partes. A primeira parte do processo é a base do processo. Essa base, ela pode ser uma petição familiar, ou seja, o seu esposo, seu cônjuge vai pedir para você. Ela pode ser uma petição de business, de empresa. Você está trabalhando para uma firma, aquela firma vai fazer um pedido para você. Ela pode ser uma petição de asilo. Você veio aqui porque você está escapando de perseguição no seu país, e aí a gente vai fazer um caso de asilo para você. Essas são as bases. Ela pode ser uma petição baseada em violência doméstica extrema. Existem bases na lei de imigração. Ela pode ser uma petição baseada num trabalho religioso. Essa é a base. Uma vez que você passa pela primeira fase, que é ganhar e comprovar que você qualifica para a base, aí você pode pedir o green card em cima daquela base. A pergunta na base, a pergunta legal na base, varia de acordo com os critérios para a base. Por exemplo, para você ganhar asilo, você tem que comprovar que você foi perseguido, com base em religião, opinião política, nacionalidade, etnia, grupo social, e que o governo não pode te proteger. Esse é o critério de elegibilidade para o asilo. Você ganhou o asilo? Ok. Eventualmente você vai poder pedir o green card com base naquele asilo. Existe um visto religioso? Existe. Existe uma categoria que permite que igrejas peçam um visto para pessoas que trabalham para essa igreja? Existe. Deixa eu só passar para lá um pouquinho. Existe. Existe. Na verdade, eu falei que existiam petições familiares, né? Existem também petições de trabalho. Existem 5 categorias trabalhistas dentro dos Estados Unidos, do Código Imigratório. Elas chamam Employment Based Visas. EB, Employment Based. Tá? E elas vão de EB desde a 1 a 5.
EB1, EB2 e assim vai. Cada categoria dessa tem seus critérios. A EB1, por exemplo, a gente chama do o visto Einstein, porque é visto para pessoas extremamente qualificadas. O EB1, vou te dar um exemplo, quem conseguiu o EB1 recentemente. O Messi. Ele acabou de vir para a Flórida, tá? Ele conseguiu um EB1. Na verdade, esse caso foi aprovado em uma semana, tá? A gente super interessante. Por quê, pô? O Messi. Então, são pessoas com habilidades extraordinárias. E cada categoria dessa tem seu critério. O visto religioso ou trabalhador religioso, ele está na categoria EB4. São 5 categorias, cada categoria tem seu critério. A EB4, ela incorpora várias categorias diferentes, inclusive a categoria de trabalhador religioso. Aí, pô, doutor, então você está me dizendo que se eu tenho uma igreja, eu posso fazer um documento para uma pessoa? Sim, aquela é a base, lembra, né? Visto religioso. Então, se você é líder de uma igreja e a sua igreja é uma organização sem fins de lucro dentro dos Estados Unidos, e aquele beneficiário, ou seja, aquela pessoa para quem você está pedindo este visto, é um pastor, um padre, um imã, um rabino, né? Ou esta pessoa faz trabalhos relacionados com a vocação religiosa. Por exemplo, aqui alguém falou de diretores de música, não me lembro. Ah, verdade. Nós falamos de diretor de música, é um trabalho de vocação dentro da igreja. Tá? Não é um trabalho, você não é o que a lei de imigração chama de ministro, ou seja, um pastor, um padre, um imã, um rabino. Mas existem outras funções na igreja que são essenciais para o funcionamento daquela instituição religiosa. Né? E aí eu te dou alguns exemplos. Às vezes você tem o catequista, você tem entidades religiosas, a gente acabou de falar do projeto da Cristolândia, que precisam missionários, médicos, né? Então, tudo que você puder demonstrar que de certa forma se encaixa na missão daquela igreja, a imigração antes eles definiam essas categorias, tá? Eles tinham as categorias definidas. Hoje eles já não definem. Eles falam, ou você é um ministro, ou você tem essa outra categoria de trabalhadores vocacionais, relacionados com o trabalho da igreja. Tá? E eu botei uma notinha aqui, porque é muito importante. Trabalhadores de manutenção, tá? Trabalhadores que simplesmente fazem trabalho administrativo, que não tem cunho religioso, não se qualificam para o visto religioso. Tá? Você tem que, realmente, o seu trabalho tem que estar conectado com a vocação religiosa. Então, poxa, então existe esse visto? Existe esse visto. Uma entidade aqui pode pedir este visto para pessoas nessas categorias ou para um missionário, um pastor que venha a pastorear aqui nos Estados Unidos. E aí o que é que você precisa? Olha, você precisa comprovar que essa entidade existe, ela tem que ser uma entidade sem fins de lucro, ela tem que poder demonstrar que ela vai poder custear a vinda desta pessoa e a estadia desta pessoa. Às vezes, esse ministro ele vai receber um salário, então a gente tem que poder demonstrar, né, que a gente tem o financeiro para poder cobrir esse salário. Às vezes ele vai receber moradia, né, habitação, comida. A gente também tem que demonstrar como é que a instituição vai fazer isso. A gente tem que demonstrar que este beneficiário ele já faz parte dessa instituição, ou seja, não pode ser alguém que o muçulmano que acabou de ser batizado e agora ele quer fazer um trabalho religioso. Bom, essa pessoa não pode, porque você tem que demonstrar um histórico de pelo menos 2 anos dentro da instituição. Tá? Se for um pastor, por exemplo, a gente tem que demonstrar que o pastor cumpriu com o que é geralmente requerido para se tornar pastor dentro da Igreja Batista. Tá? Qual é o nível educacional que essa pessoa tem que ter? Quais são os cursos? Qual é o preparo que ela precisa? Cumpriu com tudo isso? Isso é o normal dentro da Igreja Batista? E claro, né, cada instituição vai ter o seu critério baseado, porque as religiões diferem, né? O que o pastor precisa às vezes é diferente do que o padre vai precisar em termos de
para poder exercer o ministério. Onde é que vem a primeira parte do boato? A primeira parte do boato vem do seguinte: quando o visto religioso foi criado, o visto religioso foi criado primordialmente para o que a gente chama de ministros, ou seja, para o pastor, para o padre, para o imã, para o rabino. Em algum momento, houve-se a necessidade e a compreensão, porque o Congresso compreendeu, poxa, mas existem outras pessoas que fazem trabalho religioso que deveriam se encaixar aqui. Porque antes de existir o visto religioso, todas essas pessoas eram trazidas nas outras categorias de trabalho. E aquelas categorias de trabalho não necessariamente eram um good fit, não se encaixavam bem, às vezes, dentro do cunho do trabalho religioso. Por isso o visto religioso foi criado. E aí, depois que esse visto religioso foi criado, o Congresso disse também, poxa, vamos criar essa subcategoria aqui, que vai permitir essas pessoas que fazem trabalho de cunho vocacional também se qualificarem para vir no visto religioso. O problema é o seguinte: quando o Congresso passou isso, ele passou isso de maneira temporária. Existem leis no Congresso americano que elas precisam ser renovadas anualmente. Elas existem. E elas são sempre renovadas. Mas quando elas, às vezes o consenso que você conseguiu para poder obter aquela quantidade de votos para passar aquilo, foi de maneira temporária. Nós vamos fazer isso para testar. Se der certo, a gente estende mais 2 anos. E se continuar dando certo, a gente estende mais 2 anos. Essa categoria desses trabalhadores, ela expira a cada tanto. E a cada tanto, o Congresso vai lá e vota uma renovação. Em 19 de janeiro, para as pessoas que estão aqui, existia um debate no Congresso se o governo ia financiar e passar o orçamento governamental, né? E vai ter esse mesmo debate daqui a semana que vem, porque eles, na verdade, continuam nesse debate de renovação do orçamento do governo. E claro que qualquer projeto de governo, você tem que ter uma linha no orçamento. Então a renovação de que se estão falando que foi passada em janeiro, que estão qualificando isso como uma lei nova, porque é isso que estão dizendo. Existe uma lei nova, o Congresso passou em janeiro, mas essa lei vale só até 8 de março. Então você tem que correr para entrar com seu visto de religioso, porque senão essas categorias vão acabar para sempre. Isso acontece todo ano, gente. Mas aí, aquela pessoa inescrupulosa que quer usar de má fé, ela diz, não, mas olha no website. É verdade, se você for no website da imigração, está lá. A categoria expira de 8 de março. Porque foi renovada em janeiro até 8 de março. Eles vão renovar de novo. Porque essa categoria, na verdade, não vai expirar. Sabe por quê? Porque as igrejas entrariam em crise. O que existe de igreja hoje com pessoas que estão lá atualmente dependendo dessa categoria, muita gente. Então o Congresso vai renovar. Então, aí começa esse boato. Segunda parte do boato. Esse povo é inteligente, tá? Eles não inventam a coisa do nada. Eles inventam baseado em alguma coisa. Você sabe o bom escritor de ficção? Às vezes a gente vai ver um filme, vai ler um livro. Ele geralmente pega uma coisa real, né? E aí às vezes ele pega um fato real e aí ele extrapola. O pastor fez isso aqui. O pastor fez isso aqui. Ele pegou uma história, né? Ele pegou aquele trecho da Bíblia ali e extrapolou. Batistou. Ordem. Batistou. Batistou o negócio. Entendeu? Então, essas pessoas fazem a mesma coisa. Código da vida. Código da vida. Existe uma decisão de 2015, uma decisão judicial de 2015, chamada Shalom Pentecostal. Shalom Pentecostal. O que é que foi essa decisão? Eu disse para você que a pessoa tem que comprovar 2 anos no... Shalom chamando. Que a pessoa tem que comprovar 2 anos, né, na religião antes de qualificar para o visto. Ela também tem que comprovar em algum momento do processo que ela trabalhou 2 anos
na área, no campo que ela está aplicando para o status de trabalhador religioso. A imigração, ela sempre assumiu que quando o Congresso disse que ela tinha que comprovar 2 anos de trabalho, que esses 2 anos, eles tinham, se a pessoa fez esses 2 anos dentro dos Estados Unidos, esses 2 anos tinham que ser trabalho legal, né? Porque a lei de imigração reconhece que seu trabalho tem que estar legal. Ou seja, você tem que estar legal dentro dos Estados Unidos para fazer esse trabalho. Você não pode estar ilegal nos Estados Unidos. E aí um pastor brasileiro contestou isso. Disse, porque ele tinha 2 anos de experiência, mais de 2 anos de experiência, mas esses 2 anos de experiência, ele não tinha adquirido isso em status legal, porque ele não tinha status. E ele aplicou para o visto, né? E ele contestou a legalidade disso, porque ele disse, poxa, mas a lei não especifica que essa experiência que eu tenho que comprovar, que eu esteja em status, esteja fora de status, seja dentro, seja fora, a lei só diz que eu tenho que comprovar 2 anos de experiência. E ele levou isso para uma corte federal, porque a imigração disse, a gente não vai aceitar essa experiência que você colocou aqui para preencher os critérios de elegibilidade do visto. E a Corte Federal concordou. A Corte Federal disse, olha, está correto. A lei não diz nada se essa experiência tem que ter sido obtida fora, dentro, em status legal ou ilegal. O que a lei diz é, a pessoa tem que comprovar pelo menos 2 anos de experiência no campo. Mas isso, gente, é para o critério experiência. A lei lá embaixo tem outro critério que diz que você também tem que estar legal. E o fato de que você pode usar a experiência mesmo independente do seu status, não significa que a imigração agora ignora o seu status de legalidade para efeitos do Green Card. Vou explicar. Eu comecei explicando para vocês que você tem 2 partes para todo o processo migratório. Você tem a base e você tem o Green Card. A pergunta na hora de você obter o Green Card ou fazer uma mudança de visto é sempre a mesma. Entre elas está a pergunta de essa pessoa está apta, está elegível para mudar de status? Então, às vezes, você vai obter, você qualifica para os critérios do visto religioso. Mas você nunca vai chegar aqui, esse processo nunca vai terminar, porque você não está apto para receber a residência, porque você já está em status irregular. A maioria dos casos de fraude aí fora brincam com esse conceito. Porque eles levam a pessoa a crer que ela está se legalizando. Dependendo da base em qual você encaixa, a imigração vai emitir até uma autorização de trabalho para você. E você vai vivendo ali naquela autorização de trabalho e na sua cabeça você acha, ó, estou me legalizando, meu green card está ali. Meu green card está chegando. E na hora que você vai dar os finalmente, você não se qualifica para o green card. Por quê? Porque você não cumpre os critérios da segunda parte. Só que as pessoas inescrupulosas não te contam isso. Elas só dizem, não, você qualifica aqui, ó. E você vai mandar o processo, e o processo vai ser aprovado. Eu vou te dar um exemplo bem simples, para vocês que estão aqui, vocês vão reconhecer isso. Pai entrou pelo México, teve um filho aqui, filho fez 21 anos. Filho agora pode aplicar para o pai. Ele pode aplicar para o pai. Ele é filho, cidadão americano. O pai vai cumprir a base. Aí ele é aprovado para aquela base. Mas ele chega no Green Card? Não. Por que ele não chega no Green Card? Porque o fato dele estar irregular no país significa que ele agora tem que sair para receber o tal Green Card fora. O problema é que quando ele sai, a lei diz que você agora está barrado de retornar por 10 anos, porque você ficou irregular no país. Então, se ele for para a embaixada achando que vai receber o visto, ele, na verdade, ele vai receber uma carta do cônsul dizendo eu não posso emitir o seu visto porque você está barrado por 10 anos. O mesmo acontece com esse visto religioso que estão aí fora, chamando de EB4. Outra vez, primeiro, EB4 é simplesmente uma categoria onde o visto religioso está inserido. Mas o mesmo acontece. Mesmo que você viesse a qualificar para o visto religioso, se a pessoa está em status irregular, o que a imigração faria é dizer assim, olha, para você receber o seu status religioso,
você tem que voltar e fazer uma entrevista consular. Eles vão botar o visto no seu passaporte. A imigração não te diz se está legal, se está ilegal. É só, para você cumprir com a base, o último passo agora é ir fazer a entrevista consular. Tem gente que sai. Não só no visto religioso, mas nas petições familiares. Eu recebo ligações de gente no Rio de Janeiro. Saí da minha entrevista agora e me disseram que eu não posso voltar por 10 anos. O que é isso? Agora você imagina, por isso que eu falo de falta de humanidade. Porque as pessoas sabem. Elas sabem. E elas fecham os olhos e as pessoas vão. E uma vez que elas estão fora, não tem nada que eu possa fazer. E não é porque eu não sou um bom advogado. Não é isso. É porque a lei não me permite uma alternativa. E as pessoas ficam presas 10 anos. Então, assim, vocês são pastores, vocês são líderes de comunidade. Vocês veem isso constantemente. O meu pedido para vocês, tá? Instruam a sua comunidade. É triste. Gente, $40 mil, eu não estou exagerando. Eu não tenho um processo. Eu tenho processos no meu escritório que levam 7, 8 anos. Eu nunca cobrei $40 mil num caso.